Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Nós temos tido a oportunidade de estudarmos juntos a primeira carta do apóstolo João, uma das cartas do Novo Testamento. A série A Segurança do Cristão tem como objetivo apontar para nós as marcas do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Então vem comigo, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Certamente será um tempo precioso na sua vida. Deus tem uma palavra específica para o seu coração nessa hora. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e começarmos o nosso estudo, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco da série Jesus, dele, por ele e para ele. Essa série de mensagens acontece todo domingo em 2 horários, às 17 e às 19 horas. Então quero convidar você e a sua família para estarem conosco nos 2 cultos de celebração aos domingos. A sua presença será muito especial, muito importante para nós. Então venha com a sua família, vamos celebrar juntos a Jesus, o Deus da nossa vida. E hoje nós vamos continuar a série A Segurança do Cristão. E eu quero ler com você na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 7 a 10. O texto bíblico vai aparecer aí na sua tela para que você acompanhe a leitura. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 7 a 10, nos diz assim: Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Queridos, na semana passada nós começamos aqui o estudo dessa segunda parte do capítulo 5. E nós vimos que há 3 evidências que dão testemunhos acerca da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João aqui no capítulo 5 da sua carta, ele tem como propósito evidenciar, trazer luz para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o personagem mais importante da história da humanidade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados e nos conduzir para uma vida abundante, uma vida eterna. E é importante nós pensarmos sobre a pessoa de Jesus, porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele crê no Evangelho, ele crê nas Escrituras e, acima de tudo, ele crê que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é de fato o Filho de Deus. O discípulo, ele crê no Mestre no qual ele segue. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque estamos vivendo numa época em que as pessoas estão colocando em dúvida a autoridade, o senhorio de Jesus. E de fato Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da história. Aqui no capítulo 5 da primeira carta de João, nós vimos o testemunho tríplice em favor de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro, como lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 17, e também em Mateus capítulo 18. E nós temos aqui então um testemunho tríplice, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E João vai dizer que esses 3 são um. Deus deu um testemunho tríplice acerca da encarnação, divindade e messianidade de Jesus. Jesus, ele se encarnou, ele vestiu pele humana, ele habitou nesse mundo. Jesus é Deus, ele é divino, ele tem a mesma essência do Pai. Ele e o Pai são um, como ele mesmo disse para os seus discípulos. E João aqui vai falar também sobre o ofício messiânico de Jesus. Jesus, ele é o ungido de Deus, ele é o Cristo.
Ele é aquele que foi escolhido por Deus para morrer em nosso lugar, para ser o nosso Senhor, o Rei da nossa vida. E no versículo 7, João nos diz: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. A expressão aqui no versículo 7, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um, não aparece em nenhum manuscrito grego antigo que já foi descoberto, que já foi encontrado. Essa expressão aqui do versículo 7 é uma expressão muito forte, porque aqui nós temos o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E eles testemunham, eles evidenciam que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Resumindo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo apontam para Jesus. A doutrina da Trindade não depende desse único texto. A Trindade nós não podemos achá-la na Bíblia. Essa palavra Trindade ela não aparece nas Escrituras. O que nós encontramos são as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas sim nós podemos presenciar nas páginas da Bíblia, mas o termo Trindade é um termo teológico. E esse versículo aqui, o versículo 7 do capítulo 5, não diz respeito à Trindade. Ele diz respeito à autoridade de Jesus, diz respeito ao poder de Jesus. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. João aqui ele não está criando uma nova Trindade. João aqui ele não está tirando Jesus como uma das pessoas da Trindade. Esse não é o objetivo dele. Quando ele fala sobre esse tríplice testemunho, ele está falando sobre o testemunho do Pai em relação ao Filho, o testemunho da Palavra em relação a Jesus e o testemunho do Espírito Santo que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. No céu nós temos o Pai, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. A palavra aqui no versículo 7 diz respeito a Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo encarnado, como diz o mesmo apóstolo João, só que lá no seu evangelho. E nós temos aqui o Espírito Santo. E João vai dizer que esses três são um. Eles são um porque eles têm um acordo, eles estão falando a mesma palavra, eles estão testemunhando sobre a mesma pessoa que é Jesus Cristo. Os três se unem e falam a respeito de uma única mensagem, um único testemunho de que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus. Interessante, queridos, que o Pai aqui é o próprio Deus. E nós vemos isso no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado, ouve-se do céu a voz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus, o Deus Pai testemunhando sobre o Filho. Na transfiguração e na morte de Jesus, nós vemos também várias evidências do Pai testemunhando a autoridade de Jesus, testemunhando quem Jesus é, o fato de Jesus ter vindo ao mundo como Deus. A palavra que é o Filho, Jesus Cristo, ele deu testemunho de si mesmo. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou o pão do céu, eu sou a videira verdadeira. Jesus falou a respeito dele como se ele sendo o Messias, ele sendo o Salvador, aquele que morreria pelos pecadores. Mas nós temos também o testemunho do Espírito Santo descendo sobre Jesus ali no momento do batismo, quando João Batista ele batiza o Senhor Jesus. O Espírito Santo também deu testemunhos por meio de Jesus, com sinais e prodígios, ressuscitando os mortos, trazendo vida a muitas pessoas. E no verso 8, João continua aqui no capítulo 5 da primeira carta, e 3 testificam na terra. Aqui João está falando sobre o testemunho da igreja. A igreja também ela é responsável em testemunhar sobre a divindade de Jesus, sobre o poder e o senhorio de Cristo.
Os céus e a terra apontam para Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Queridos, não há dúvidas que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Por mais que muitas pessoas se levantam dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, por mais que muitas religiões defendem que Jesus não é o próprio Deus, as Escrituras, os céus e a terra apontam algo contrário e vão na contramão do que o mundo diz, porque os céus e a terra dizem que Jesus é de fato Deus, é o Todo-Poderoso. O versículo 8 continua: o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. O Espírito aqui se refere ao testemunho dado pelo apóstolo João, o autor desta carta, o testemunho que ele deu a respeito de Cristo. A água aqui diz respeito ao batismo cristão. Quando nós somos batizados, quando nós professamos a nossa fé, nós estamos afirmando, testemunhando de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você que foi batizado na infância, você terá a oportunidade depois, de acordo com a doutrina da nossa igreja, a fazer a sua pública profissão de fé. E na sua pública profissão de fé, você então vai testemunhar que você crê na divindade de Jesus, que você crê que Jesus é o seu Senhor e que Ele é Deus. O sangue aqui fala a respeito da Santa Ceia, aquilo que Jesus instituiu antes de partir desse mundo. A Santa Ceia aponta para Cristo, o batismo, a água, aponta para Cristo, e o Espírito Santo, o testemunho do apóstolo João, aponta também para a pessoa de Cristo Jesus. E João vai dizer que os três são unânimes num só propósito. E o único propósito é testificar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e nos levar a crer nele. Esse é o ponto central do Evangelho, nos levar a crer em Jesus, a entender que Jesus é o Cristo, a entendermos que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O versículo 9, João continua: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. O tríplice testemunho de Deus acerca do seu Filho é maior do que qualquer outro testemunho. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esse tríplice testemunho é maior do que qualquer outro testemunho que eu e você podemos ouvir acerca de Jesus. E no versículo 10, João diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho de Deus é internalizado pela fé no que crê em Jesus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o testemunho de Deus a respeito de Jesus é internalizado em nós. É por isso que a fé é um dom de Deus. A fé não vem de nós, ela é presente de Deus. Então, na medida que você crê em Jesus, na medida que você afirma que Jesus é o seu Senhor, é como se você estivesse internalizando dentro da sua alma o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, acerca de Jesus. Olha que algo precioso. A palavra está dentro de você, o Deus Pai está com você, o Espírito Santo de Deus está sobre você. E nós só podemos ter acesso à palavra, ao Deus Pai, ao poder do Espírito Santo, só podemos desfrutar dessas bênçãos quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Queridos, aqui o apóstolo João, ele está evidenciando, ele está apontando, ele está dando testemunhos, ele está ensinando para nós que Jesus é de fato o Filho de Deus, que não há ninguém maior do que Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é poderoso, e os céus dá testemunho a respeito dele, a terra dá testemunho a respeito dele, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo dão testemunho a respeito de Cristo. Não há contradição, todos estão
falando a mesma coisa a respeito de Jesus. As Escrituras, do início ao fim, falam sobre a pessoa de Jesus, num único propósito. Sempre dá testemunho acerca de Jesus. Um testemunho que não se contradiz, mas que se completa a cada dia, quando debruçamos sobre as Escrituras e lemos o que ela diz a respeito de Jesus, ou o que ouvimos das Escrituras quando se fala sobre Jesus. Que a sua fé esteja firmada em Cristo, que você creia que Jesus é o seu Senhor, para que você experimente da presença do Pai, para que você prove do poder da palavra e para que você também experimente as bênçãos que emanam do Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja com você, abençoando a sua vida e de toda a sua família. Se Deus permitir, na próxima semana nós continuaremos a série A Segurança do Cristão. Vamos orar encerrando esse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos mais uma vez de estudar a sua palavra. Querido Deus, muito obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Obrigado pela vida de Jesus, o nosso Salvador. Obrigado porque Jesus é tudo para nós, Jesus é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida, é Ele quem comanda todas as coisas, Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a Ele nós queremos adorar, a Ele nós queremos cultuar. Que o Senhor continue guardando o nosso coração, nos protegendo de todo mal e nos dando a bênção que nós precisamos para continuar vivendo na presença de Jesus. Abençoe a tua igreja, continue fortalecendo o teu povo. É que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos mais uma vez, se Deus permitir, com a série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.